Gente, foi mal, cara. A internet caiu aqui. A internet tá uma merda hoje. Perdão. Tá ruim hoje e acabei caindo, tá? Peço desculpa a vocês. Tô voltando agora aqui. Até converteu aquela aula que nós iniciamos, mas, pô, nem precisava converter, que nós não tínhamos iniciado a aula. Mas eu esperei converter para voltar. Deixa eu compartilhar aqui a tela logo. Deixa eu tirar aqui. Gente, foi mal. Era que voltou aí. Eu caí, tá? Caí, a internet caiu aqui. Eu esperei converter para voltar, tá? Podem colocar os nomes de vocês bonitinho. Então, como eu estava falando, vou compartilhar aqui a tela, fazer aquele resumo geral das escolas, aquele resumo bem rápido que eu fiz com vocês para a prova, certo? Mas vou tentar, vou tentar não, vou produzir aqui, estou produzindo um slide que vai trazer para nós, ao invés de nós ficarmos lendo lá os livros, né, trazer as características, né, dos principais representantes de cada fase do modernismo, uma vez que cai bastante, né, é muito cobrado por nós no Enem. Vou montar o slide, vou deixar para vocês, vou compartilhar com vocês lá no grupo, apesar que o grupo agora é só voltar à formatura, mas vou deixar lá bonitinho para vocês, e aí nós acompanhamos juntos. Peço que vocês entrem nas nossas últimas aulas, né, na próxima semana, para só que observemos juntos, analisemos juntos essa parte importante para nós, para o Enem. Belezinha? Não vou ficar lendo um livro com vocês, né, e fica uma coisa meio sacal, uma coisa bem chata. Né? Mas o livro deve ter detrás também. Ele vai trazer ali análise, se vocês querem fazer a leitura, né, e ter. Vamos até fazer isso juntos na semana que vem, analisar, né, o livro também com o slide, caso vocês queiram, né, analisar, fazer essa análise. Isso aqui nós já vimos já. Eu vou só fazer aquele resumão das escolas bem rápido, nesses 2 tempos que eu tenho com vocês, bem rapidinho. Nós já vimos que o quentismo, né, certo? É a chegada de português aqui, né, representa a fase inicial da literatura brasileira, pois ocorreu, né, no começo da colonização, certo? Não se tem, né, não se trata, né, o quintismo como escola literária propriamente dito, porque não tem, né, obra, né, literária, certo? É literatura apenas de informação ou literatura de catequese. Tranquilo? A intenção realmente, né, era informar, era fazer uma descrição do que era achado, do que foi achado aqui, né, pelos portugueses, né, e trazer, levar essa informação ao rei Dom Manuel. Tranquilo? Então, literatura representante, né, da literatura jesuítica ou de catequese, destaca-se Padre José de Anchieta, com seus poemas altos, sermões, cartas, hinos. Falei com vocês já, né, que era por conta da língua, né, do domínio, né, da falta do domínio da língua pelos dois, né, por ambos, né, era muito importante os autos. Os autos eram textos teatrais, né, que era tratava trazer, né, catequizar o índio, né, transformar o aborígene, certo? A intenção principal da Companhia de Jesus, que chega ao Brasil, né, em meados de 1500, certo? Por conta, né, da Reforma Protestante liderada por Martim Lutero, certo? Na Europa. Então, né, a Companhia de Jesus chega ao Brasil com o intuito de propagar a religião católica, de conseguir mais adeptos e, né, de salvar o aborígene, né, os índios. Beleza? Então, através dos autos, era muito mais fácil propagar a religião católica, tentar convencer, né, o índio, né, o aborígene da religião católica. E até mesmo eles faziam muito isso, né, comparar, né, os santos da religião católica com, né, os representantes né, os santos, né, para os índios. Tranquilo? O objetivo principal deste padre jesuíta, né, com sua produção literária, era catequizar os índios brasileiros. Nesta época, destaca-se ainda Pedro Vaz de Caminha, que é um escrivão da frota, né, de Pedro Álvares Cabral, que, através de suas cartas e seu diário, elaborou uma literatura de informação, né, ou literatura de viagem sobre o Brasil. Então, a carta, Pedro Vaz de Caminha, muito conhecida por nós, é o primeiro relato, né, de literatura no Brasil. Certo? O objetivo de Caminha era apenas informar ao rei Dom Manuel, né, sobre as características geográficas, vegetais, sociais da Nova Terra. Né? Era uma literatura totalmente descritiva, né, uma vez que ele tinha a intenção de informar, né, ao rei Dom Manuel tudo que foi achado aqui. Tranquilo? É um resumo bem rápido, realmente. O Barroco é porque, né, se nós fizermos uma análise histórica do que cai mais, né, no vestibular do Enem, por exemplo, é muito mais, né, voltado ao modernismo. Por isso que eu quero fazer, né, essa análise nas últimas 2 aulas com vocês, né, dos principais autores representantes das principais fases
né, do modernismo. Tá? Então, essa época foi marcada pelas oposições e pelos conflitos. Tá? Então, surge ali, né, nós vimos até algumas aulas atrás, a parte da figura de linguagem é importante porque algumas figuras específicas apareceram mais na poesia, nos textos poéticos, né, do Barroco. Tranquilo? Na Europa na Europa e no Brasil. Beleza? Então, posições pelos conflitos espirituais. Até porque, né, vai surgir aquele dualismo, né? Antropocentrismo e teocentrismo, né? Será que o Deus é realmente o centro de tudo? Será que o homem é o centro de tudo? Então bate aquele conflito interno, principalmente, né, trazido na poesia pelos seus representantes, pelos seus autores, pelos seus poetas, né? Aquele dualismo, aquela coisa de aproveitar a vida. É importante que, né, aproveitemos a vida, até porque ela é efêmera e passageira, aquele lance do carpe diem, mas, né, o autor vive esse conflito interno, né, de curtir a vida mundana, mas, né, de ser punido ou ser perdoado, né, por Deus. Certo? As obras são marcadas pela angústia e pela oposição entre o mundo material e o espiritual. Certo? Metáforas, né, antíteses e hipérboles são as figuras de linguagem que mais aparecem, né, neste período. Principalmente, né, antíteses e hipérboles. Reparemos, né, que o Barroco vai trazer aquelas duas vertentes da Europa, né, o cultismo e o conceptismo, onde o cultismo vai ser sempre esse jogo, essa oposição, né, essas inversões sintáticas. O Barroco vai trazer uma linguagem muito mais rebuscada, muito mais academicista. Isso vai ser logo depois, né, descartado pelas escolas, né, que vão vir depois, as escolas vindouras, né? Logo depois vem, né, o arcadismo, depois vem o romantismo, trazendo, né, uma linguagem muito mais acessível, muito menos rebuscada, indo contra realmente ao Barroco. Tá? Podemos citar, né, como principais representantes dessa época, Bento Teixeira, autor de Prosopopeia, que foi apenas, né, o marco inicial, apenas marcou, né, o início do Barroco no Brasil. Gregório de Matos e Guerra, que foi o nosso único representante, conhecido como Boca do Inferno, autor de várias poesias críticas e satíricas, né? E Padre Antônio Vieira, autor de sermões, né, de Santo Antônio de Peixe. O Padre Antônio Vieira tinha o principal intuito, né, de propagar ainda, né, e conseguir adeptos à religião católica. Por isso os sermões. Tranquilo? Isso acaba no Brasil realmente lá com o arcadismo. É o fim realmente, né, da Companhia de Jesus aqui, desse lance de propagar, né, a religião católica. Com medo realmente, né, de chegar aqui primeiro, né, representantes da Reforma Protestante, né, chegaram aqui, né, desde lá do quintismo, né, os representantes da Igreja Católica, a Companhia de Jesus, para tentar, né, conseguir mais adeptos, né, e salvar, né, como vamos dizer assim, salvar a religião católica, perdeu a sua força na Europa por conta da Reforma Protestante. Acho que foi bem recente agora, bem recente mesmo, comemorou-se aqui, algumas igrejas, né, comemoraram, né, acho que foi 500 anos, alguma coisa assim, da Reforma Protestante. Foi que iniciou em 1517, se eu não me engano, na Europa, certo? Então, né, falei com vocês do conceito do cultismo e conceptismo, né, são as principais vertentes que vão vir da Europa englobar, aparecer também, né, na poesia barroca, onde o cultismo é o jogo de palavras, em versões sintáticas, naquela coisa mais rebuscada, e o conceptismo, na verdade, é aquela tentativa de convencer, né, o outro. Repare que aquele poema de Gregório de Matos e Guerra, que cai às vezes, aparece para nós às vezes em prova, né, até mesmo em provas militares ou vestibulares, ele vai tentar convencer Deus, né, de que ele é pecador, né, e tem que ser, né, perdoado, até porque ele vive esse conflito, né, interno, né, entre curtir a vida mundana, já que ela é efêmera, passageira, é muito rápida, né, mas ele tem medo, tem receio, né, de ser perdoado ou não, né, por Deus. Isso vai nos acompanhar até hoje, né? Hoje nós, né, temos que curtir a vida, realmente ela é muito rápida, muito efêmera, né? Para uns ela pode acabar muito rápido, para outros não, mas nós não sabemos, né, o tempo em que nós ficaremos aqui. Nós temos que curtimos muito essa vida, o momento, mas temos sempre receio realmente, né, do perdão divino, certo? O movimento que tem início na Europa nos séculos, né, 17 e 18, na metade no Brasil, iniciou-se, né, em 1601, a publicação de Prosopopeia de Bento Teixeira, certo? E foi até 1768, né, com o início do arcadismo. É apoiado pela Igreja Católica contra o Renascimento, né, e a Reforma Protestante. É um movimento apoiado, né, pela Igreja Católica contra o Renascimento e a Reforma Protestante, liderado por Martinho Lutero. Show? Então, o neoclassicismo, o arcadismo, né, inicia-se no século XVIII, 1768, tranquila? O século XVIII é marcado pela ascensão da burguesia e de seus valores. Esse fato, né, influenciou na produção das obras, né, desta época, enquanto as preocupações e o conflito do barroco são deixados de lado, entra em cena o objetivismo e a razão. A linguagem complexa, né, aquelas inversões sintáticas, né, a presença de figuras de linguagem, tornando a linguagem muito mais rebuscada,
né, muito mais academicista, é trocada para uma linguagem mais fácil, né, de fácil acesso. Tranquilo? É porque vocês vão ver, né, quando inicia no Brasil, né, o romantismo, a linguagem é muito mais acessível. Né? É importante que nós entendamos bem o romantismo para nós reconhecermos também, né, até porque o modernismo vai trazer, né, diversas paródias, né, muitas, né, paródias em relação a textos, né, originais do romantismo, até porque surge, né, o modernismo com os mesmos ideais, né, tentando trazer uma literatura nacional, evidenciar, né, colocar em evidência as coisas, os problemas do Brasil e assim por diante. Tranquilo, meus amores? Vocês vão ver que vai aparecer bastante, como eu falei agora, o que nos assola ainda, né, hoje, né, são sempre colocados em evidência, justamente fazendo essa relação, né, com que já era colocado em evidência, né, pelo modernismo. Tranquilo? As mazelas sociais, desigualdade social, as desigualdades sociais e assim por diante. Show? Então, repare, ó, que, né, o arcadismo vai surgir, né, para romper com o barroco, tranquilo? E já preparar o terreno para o romantismo. É assim que uma escola vai surgir. Ela vai acabar sempre, né, preparando um terreno para outra que vai vir. É sempre assim. Repare que o arcadismo já vai trazer, né, uma crítica social, só que os autores, né, os poetas árcades, eles não queriam se pronunciar, né, nem deixar em evidência quem eram, então usavam de pseudônimos, certo? Ó, algumas expressões latinas surgem também, né, os ideais de vida do campo são retomados. Repare que quando vocês pegarem numa prova de vestibular, por exemplo, né, um texto, um poema voltado para essa parte mais bucólica, mais campestre, né, o poema ele é colocado como pastor, né? O pastoralismo aparece bastante para nós ali, já sabemos que é um texto árcade. Né? Expressões como fugiere urbe, né? É a fuga da cidade, né? A vida bucólica passa a ser muito mais valorizada, assim como a idealização da natureza e da mulher amada. A mulher é colocada como, né, a mulher idealizada por nós e vai, né, ter continuidade nessa mulher idealizada, né, pela segunda geração do romantismo, né, conhecida por nós como ultrarromântica, o mal do século, onde a mulher e o amor são, né, idealizados. A mulher ela é colocada como a mulher, né, sem pecado, é a mulher, né, pura e assim por diante. Show, meus amores? Então, repare que sempre uma escola vai preparar terreno para outra. Né? O arcadismo já começa já a buscar, né, aquela independência, busca já pela independência política do Brasil com Portugal, uma liberdade, né, em relação à linguagem, né, uma linguagem muito mais, né, relaxada, né, tentando romper, né, com esse academicismo, né, do barroco. Beleza? As principais obras desta época são a obra poética de Cláudio Manuel da Costa, o Uruguai, de Basílio da Gama, Cartas Chilenas e Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Né? Parece muito, né, para nós, né, Marília de Dirceu, certo? De Tomás Antônio Gonzaga. Tá? O arcadismo no Brasil, né, teve início no ano de 1768, com a publicação do livro Obras, né, de Cláudio Manuel da Costa. Não cai para vocês, né, questões relacionadas a isso aqui em vestibular. Isso aqui são questões mais relacionadas à parte militar. Né? A ESA cobra de nós, né, dos alunos, né, a literatura. Ele é comum, né, cair em questões parecidas com história, não mais vestibular. O vestibular vai trazer sempre, né, um texto e vai relacioná-lo, né, com alguns problemas que ainda, né, assolam a sociedade contemporânea, certo? E trazendo sempre, né, buscando sempre as características dos principais representantes das, né, três fases do modernismo. Cai bastante, não quer dizer que não vai cair, né, algumas questões relacionadas a outras escolas, mas é muito mais recorrente cair em questões, né, voltadas à parte, né, do modernismo. Tranquilo? Além de figura de linguagem, funções da linguagem, né, variação linguística, né, gêneros textuais, então são os que mais caem para nós, né, no vestibular do Enem, voltado à parte da linguagem. Show? Então, no arcadismo, alguns autores se revoltam, né, com a política e a sátira passa a ser uma das principais características, né? Mas no arcadismo acontece também o amor platônico. Tá vendo aqui, ó? Já vai, né? Algumas características aparecem aqui, elas nos acompanharão, perdão, no romantismo. Perfeito? Então, já começa, né, a surgir aqui uma crítica política que vai ser retomada, né, na terceira geração, né, do romantismo, né, conhecida como a geração, né, social condoeira. Né? A intenção era fazer essa crítica, era trazer a realidade, né, para as pessoas que liam, né, a poesia e mostrar, né, cara, o que incomodava, né, incomodava a sociedade naquela época, né? Certo? A escravidão dos negros, né? Uma literatura muito mais abolicionista e assim por diante. Beleza? Vamos lá. Então, como no caso de Cláudio Manuel da Costa, né, que em suas poesias inventou uma musa chamada Nise, né, que na verdade não existia. Já no caso de Tomás Antônio Gonzaga, realmente vive um amor impossível com a mulher casada por não poder tocá-la, né, passa a fazer poesias para ela, né, com o nome de Marília de Dirceu, pois ninguém
podia saber de quem se tratava. Então era muito comum, né, que os autores, né, Árcades, usassem, né, pseudônimos, né, para não deixarem claro quem eram. Isso na hora de fazer uma crítica política e também fazer poesias voltadas, né, a mulher casada, aquela mulher idealizada que ninguém podia saber, né, quem era. Beleza? Outras principais características que vão surgir através, né, de frases, né, expressões latinas. As principais são fugere urbe, né, que é fugir da cidade, vou para o campo, né, um lugar muito mais ameno, né, aí surgem outras expressões, né, acho que é menos mediócritas, né, fugir daquela coisa medíocre, né, é valorizar, na verdade, né, o que nos traz paz, né, por isso o bucolismo. Então fugere urbe, né, fuga da cidade, né, preferência na vida rural, é carpe diem, aproveitar a vida, né? Essa expressão latina ela vai surgir no barroco, mas vai ganhar muito mais força, né, no arcadismo. É importante que nós aproveitemos o momento, aproveitemos a vida, já que ela é muito passageira. Show? Então, o romantismo no século XIX, para nós, vai surgir em 1800, né? Vai ter início, na verdade, em 1866, com a publicação de Suspiros, Poetas e Saudades de Gonçalves de Magalhães, certo? Isso não cai para nós em vestibular, é importante sabermos apenas para questões relacionadas a concurso, né, militares. Show, modernização. A modernização ocorreu no Brasil com a chegada da família real portuguesa, que é o contexto histórico, e a independência política. O Brasil tornou-se independente de Portugal, né, em 1822, né, à toa que o modernismo vai surgir, né, 100 anos depois, né, desse feito histórico, tranquilo, vai surgir realmente para tentar trazer, né, as características, né, uma literatura muito mais independente, né, rompendo, na verdade, né, com o que apresentaram para nós, né, principalmente o parnasianismo, né, e outras escolas anteriores, certo? Então, não é à toa que vai surgir, né, em fevereiro, né, de 1922, né, no Teatro Municipal em São Paulo. É o modernismo. Perfeito, amores? São dois fatos históricos, né, que influenciaram bastante a literatura do período, principalmente, né, a independência política. O Brasil tornou-se independente de Portugal, né, e aí cria-se, né, o romantismo, que para muitos intelectuais, né, os entendedores da literatura, é para nós a primeira escola, né, totalmente nacional, já que ela traz uma vertente, né, voltada a características, trazer uma literatura muito mais voltada a valorizar o que é nosso, né? Uma literatura totalmente nacionalista, indianista, né? E por isso que é chamada assim a primeira geração, que vai abrir para nós o romantismo no Brasil. Show? Como características, né, principais do romantismo podemos citar, né, o individualismo, né, o egocentrismo, representado para nós na segunda geração do romantismo, né, pela geração mal do século ultrarromântica, o nacionalismo, né, o sentimentalismo, né, não tem como, ele é colocado sempre em evidência. Se eu falo de romantismo, eu tenho que colocar em evidência o sentimentalismo, que pode ser, né, aquele amor platônico, a mulher idealizada, e também, né, esse lance, né, do sentimento nacionalista, né, de colocar em evidência, né, aquele amor à pátria, né, o patriotismo. Perfeito? Então, vou retomar os fatos históricos. Isso aqui acontece também, vocês vão ver que vai acontecer isso bastante, né, no modernismo, né, a retomada dos fatos históricos, né, importantes, né, a valorização de coisas, de elementos nossos, né, o regionalismo, né, certo? Eu vou colocar em evidência aquele malandro, né, nosso, aquela coisa toda. Perfeito? Espírito criativo, né, e sonhador, valorização da liberdade, né? Você vai ver que, né, vão sim aparecer, né, figuras de linguagem, metáforas aparecerão ali para nós, mas a linguagem é muito mais, né, muito mais, como é que se diz? Tem muito mais liberdade, né? Vou valorizar a liberdade. Então, ver que os versos, né, são quase meio que cantados, né? São tão livres os nossos versos, né, da poesia romântica que parece uma música, parece ser musical. Repare que não é à toa que grandes, né, trechos, né, de Canção do Exílio, né, de Gonçalves Dias, né, foram retirados e incorporados, né, para nós, no nosso nacional. É porque, né, a primeira geração que né, é iniciada por nós com Canção do Exílio, né, é um texto nacionalista, né, patriótico, né, não é à toa que, né, pegamos trechos ali e colocamos no nosso hino nacional brasileiro. Não é à toa também que muitos cânticos, né, militares são trechos que foram retirados, né, de poemas indianistas, onde o índio é colocado como o nosso grande cavaleiro medieval, como o nosso grande herói, né, guerreiro, né, ganhadores de diversas guerras, né. Então, muitos cânticos são colocados, né, para nós, foram incorporados em cânticos militares, né, quem serviu o quartel, quem vai, né, quem pretende, né, passar, né, e ser militar, vai ver, né, que muitos cânticos realmente vão ter trechos retirados, né, de poesias, né, indianistas, representadas por nós, pelo nosso grande Gonçalves Dias. Perfeito? Então, as principais obras românticas que podemos citar, né, o Guarani, isso aqui já são mais, né, são prosas, né, são romances, né, romances românticos realmente, que não muda muito, né, os romances românticos vão trazer as mesmas características, né, da poesia, certo? Vamos ver em evidência ali
as principais características, né, da poesia romântica, tá? Então, Guarani, né, de José de Alencar, Suspiros, Poetas de Saudade, que é a poesia, né, que marcou, na verdade, o início do romantismo no Brasil, em 1836, certo? Inicia-se no Brasil o romantismo em 1836, né, com a publicação de Suspiros, Poetas de Saudade, de Gonçalves Magalhães, na Europa. Perfeito? Então, Espumas Flutuantes, de Castro Alves, né, primeiros cantos, né, de Gonçalves Dias e outros importantes, né, escritores e poetas do período. Então, Casimiro de Abreu, Álvares de Azevedo, Junqueira Freire e Teixeira de Souza. Então, aqui, ó, romantismo no século, né, XIX. O romantismo no Brasil teve como marco fundador, isso aqui já falei, publicação do livro Suspiros, Poetas, Saudade, né? Foi um livro, na verdade, né, de Gonçalves Magalhães, certo? E durou 45 anos, terminando, né, sempre, ó, repare que a terceira geração do romantismo, né, da poesia, certo? E também, né, livro, na obra, a obra em prosa, que vai trazer essa característica mais social, né, cara, mais essa crítica social na época, já vai preparar terreno para a chegada, né, do realismo, né, representado aí pelo nosso grande Machado de Assis, com a obra, né, que marcou, né, o início, que iniciou o realismo no Brasil, que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, por Machado de Assis. Tranquilo? Que foi, na verdade, né, o que sucedeu aí o romantismo. Beleza? Então, durou 45 anos o romantismo, né, logo depois, né, em 1881, né, século XIX, né, termina o romantismo, inicia-se no Brasil, né, o realismo, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, um livro, né, um romance, né, realista, né, por Machado de Assis, principal representante do realismo no Brasil. Show? Então aqui, ó, são as gerações, né, do romantismo, bem rapidinho. A primeira geração, né, o nacionalista é o indianista, onde o principal intuito era trazer, né, colocar em evidência, né, o que o Brasil tinha de melhor, né? Então a flora e a fauna são colocadas em evidência, né? O índio, ele é colocado como nosso grande guerreiro medieval, o patriotismo, o nacionalismo, o índio como nosso herói, né? O anti-estrangeirismo, vocês vão ver, né, que vai entrar a lusofobia, né? O Brasil torna-se independente de Portugal, então a lusofobia, ela aparece ali em evidência para nós. Repare que, né, em Canção do Exílio principalmente, né, Portugal, né, tem um pouquinho dessa lusofobia. Portugal, né, as coisas no Brasil, elas são muito melhores que, né, em Portugal. Então, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam em Portugal não gorjeiam como lá. Minha terra tem primores que tais não encontrou cá. Né? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Lá, Brasil. Então, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Então, assim, sempre, né, essa comparação, né, colocando Portugal, né, como inferior ao Brasil, evidenciando, claro, elementos nacionais, né? O sabiá é um pássaro nosso, né? Palmeira, uma árvore nossa, então a flora e a fauna são colocadas evidências também. Tá? Então esse anti-estrangeirismo, principalmente, né, essa lusofobia, aparece bastante, né, em poesias, né, que marcam a primeira geração. Show de bola? O sentimentalismo, né, mais voltado para esse lance, né, do patriotismo e sentimento nacionalista, aparece para nós principais autores, né? Gonçalves Magalhães, Gonçalves Dias e Araújo Porto Alegre. Segunda geração, né, conhecida como ultrarromântica, né, ou mal do século, e também byroniana, né, ou byronista, né, que vai lá de sofrer influência, a segunda geração do romantismo, né, de George Byron, né, um representante europeu, que vai trazer esse pessimismo, né, cara, essa coisa do escapismo, né, o poeta da segunda geração, ele é egocêntrico, né, ele é pessimista, ele se coloca, né, sempre em evidência, sempre a sua angústia melhor do que o outro, né, vai sempre se colocar em evidência, né, por isso egocentrismo. Tá? A atração pela morte, então o escapismo, né, aparece como o único modo do cara, né, fugir daquilo que o aflige, né, de não ter a mulher amada. Então a única maneira de ele fugir daquilo ali é através do escapismo, que é através da morte, certo? Então o satanismo aparece também. A mulher é vista como pura, né, como virgem, assim como ela já era trazida para nós, né, no arcadismo. A mulher já é colocada como pura, como virgem, né, a mulher dos sonhos, a mulher idealizada. A fuga da realidade, repare que na poesia da segunda geração vai trazer, né, essa fuga do que é real, certo? É uma literatura totalmente subjetiva, né, fugindo, né, do que é real. O amor é platônico, né, a mulher e o amor são colocados, né, de forma platônica, não tem contato com a mulher amada, é a mulher dos sonhos, que ele somente deseja, né, somente tem contato através dos sonhos, né, e por isso, né, essa angústia que aflige os poetas da segunda geração só é através, né, só é por eles, né, só vai ter fim através do escapismo, através da morte. Tranquilo? Coisa que também nos acompanha. Muitas coisas nos angustiam, né, hoje, e algumas pessoas, né, que sofrem, né, por essa angústia, por essa depressão, acabam, né, vendo apenas o escapismo, né, também apenas a morte, para livrá-las desse sofrimento. É importante que nós
né, falemos um pouquinho disso também. A segunda geração vai trazer, né, esse pessimismo, né, que também aflige, né, a sociedade de forma geral. Esses dias, acho que foi anteontem, né, uma mulher entrou aqui no meu prédio e quis se suicidar. Ela quis pular, né, do terraço aqui, porque estava sofrendo de uma angústia que a levou a isso aí, certo? Mas, assim, é importante, né, que nós não sejamos egoístas, pensemos sempre no outro, na nossa família, né? Antes de fazer alguma coisa, é importante que nós paremos, né, e pensemos muito no outro, né? E, com certeza, sei que parece meio uma fala meio que exagerada minha, mas né, quando nós pensamos em ir embora, né, sem pensar nos outros que ficam aqui, que nos amam, né, nós estamos sendo egoístas, porque tem sim, né, pessoas, né, que nos amam. Nem que seja uma, né, mas sempre vai existir, vai haver alguém, né, que vai sentir nossa falta, que nós vamos sempre fazer falta para aquela pessoa. Show? Tranquilo? Então, aqui, a terceira geração era condoeira ou social, né? Castro Alves, principal representante, por causa do pássaro condor, né, que tem a visão ampla sobre todas as coisas, né? Foi assim chamada a terceira geração, né? Condoeira, né? Além do pássaro condor, era aquele que levava mensagem de um lugar para o outro, né? Certo? Mostrando, colocando em evidência realmente que a terceira geração, ela buscava, na verdade, fazer uma crítica social, uma crítica a tudo de ruim que acontecia na sociedade naquela época na Bahia, né? Então, assim, né, a corrupção baiana era colocada em evidência, certo? É uma literatura abolicionista, né? Então, buscava a abolição da escravatura, era contra, né, a escravidão dos negros, né, os negros colocados como escravos naquela época. Show? Aborda todas as questões sociais, né? Isso pode ser que o Enem cobre uma questão, sim, né, do romantismo, ou faça essa relação com, né, o modernismo, certo? Que são escolas que vão ter sempre essa relação, beleza? Então, a mulher, né, é mais erotizada, né? Aqui aparece mais o erotismo, né? Você vai ver, né, que a mulher parece mais, né, despida, né, cara? Os seios são colocados em evidência, né? Algumas poesias, né, da terceira geração. Abolicionista, uma literatura totalmente abolicionista, né? Castro Alves ficou conhecido por nós, né, como o pai dos escravos não à toa, né, que representava os escravos, né, cara? Trazia uma literatura, né, que cobrava a abolição, né, da escravatura. Mulher vista como defeitos e qualidades. A mulher aqui, ó, já não é vista mais como pura, né, como sem defeitos. A mulher aqui já é mais apresentada de forma real, com defeitos, qualidades, né, certo? Já trazendo uma análise mais realista, né? Daí já preparando um terreno para a próxima escola que vai vir, né? Então, questões políticas também são colocadas em evidência e vão ser retomados. Vamos ver que, né, vários trechos, né, vários poemas, né, representados, né, representando, né, o modernismo também vão tratar de questões políticas. Perfeito? Show? Outros autores, Sousandrade, né, e Tobias Barreto. Tranquilo? Romantismo na prosa, né, tem basicamente as mesmas características que o romantismo na poesia, porém são feitos, né, livros, né, onde existem, né, onde há alguns segmentos, uma prosa social urbana, né, a prosa indianista, né, regionalista e histórica. Então, isso aqui tudo vai ser, né, retomado, né, no modernismo, só que de maneira, né, um pouco mais ampla. Perfeito? É uma prosa mais social urbana, trazendo, né, apontando, né, problemas sociais, problemas urbanos, certo? O indianismo, né, aparece também o regionalista. Vocês vão ver diversos romances, né, cara, trazendo, né, o realismo, né, e conceitos históricos também. Com caráter burguês, epidérmico, né, pouco intelectual, de personagens lineares, né, saíam nos jornais, né, em fascículos, né, para agradar a mulher do estudante burguês, certo? Principais autores: Bernardo, né, Guimarães, Franklin, né, Távora, Joaquim Manuel de Macedo, no Macedinho, que era assim chamado, José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida, né, e Visconde de Tunai. Perdão. Então, realismo, rapidinho, gente, ó, para fazer o mais rápido possível, né? Realismo, naturalismo, né? Segunda metade do século XIX. A segunda metade, na verdade, no século XIX aparecem diversas escolas literárias, né? Certo? Então, aqui, na segunda metade do século XIX, a literatura romântica entrou em declínio, juntos com seus ideais. Os escritores e poetas realistas começam a falar da realidade, né, social e dos principais problemas e conflitos do ser humano. Como características, né, dessa fase, podemos citar o objetivismo, né, a linguagem popular, a trama psicológica, nem isso só. Reparem que o naturalismo vai trazer mais uma trama, o realismo traz uma trama mais psicológica, nem isso só. E o naturalismo vai trazer uma trama mais biológica, valorização de personagens inspirados na realidade, uso de cenas cotidianas, né, crítica social, a visão irônica da realidade. Então aqui, né, já traz, né, uma análise mais real de tudo, tá? E mais objetiva, né, rompendo, né, com os padrões do romantismo. O principal representante desta fase foi o nosso grande Machado de Assis, né? Não tem como, né? Sempre, né,
é bem recorrente que cai uma questão voltada para ele. É o nosso principal representante, né, da literatura, então, assim, é muito recorrente, né, que o Enem cobre, né, uma questão, pelo menos uma questão voltada ao nosso grande Machado de Assis. Show? Então, com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que vai ser o marco inicial do realismo, onde, né, é uma narração totalmente, né, inversa, né, cara? Não segue aquela linearidade, né? É uma literatura com tempo, né, não cronológico, né? Vai mudar, né, tudo, né? O autor começa a narrar, né, do seu leito de morte, ele vai narrar, né, todos os feitos, né, tudo aquilo que aconteceu com ele no seu leito de morte, tá prestes a morrer, mas vai, né, relembrar, né, tudo que aconteceu com ele, né, de forma real, objetiva, né, trazendo, né, esse trama psicológico, né, isso, ó, a parte também da biologia aparece para nós, né, as mazelas sociais, os problemas das pessoas, né, cara, são colocados em evidência nessa trama aí, né, realista e naturalista. Show? Então, né, as principais obras dele foi, né, Memórias Póstumas, Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro e o Alienista. Podemos estar, né, ainda como escritores realistas, né, Luiz Azevedo, autor de O Mulato, né, cara, e O Curtiço, né, certo? Então, Luiz Azevedo fez O Mulato e O Curtiço. O mais famoso de todos é O Curtiço, que vai retratar, né, essa parte mais biológica, né, é um romance realista naturalista, que vai trazer, vai colocar em evidência, né, os personagens mais ligados ao proletariado, né, personagens mais pobres, vamos dizer assim, que representam mais, não representam a sociedade burguesa, tá? Então, esse é um curtiço, né? Se a trama passa num curtiço, né? Se o ambiente é um curtiço, né? As pessoas são pobres, né? Então, tudo que essa análise psicológica e biológica vai aparecer, né, é muito mais forte ali no curtiço. Tranquilo? Então, o realismo, né, tem que ser analisado a partir de um novo ponto de referência, né? A Europa vive a segunda fase da Revolução Industrial e, ao mesmo tempo, reconhece o desenvolvimento, né, do pensamento científico, junto com a doutrina filosófica e social. Augusto Comte, Karl Marx, né, e Charles Darwin, perdão, são os iniciadores europeus com suas correntes. O positivismo, né, o socialismo e darwinismo. O realismo evidencia fatos e acredita no real, sem sentimentos lúdicos, né, e melosos, né, dos românticos. Né? Vou romper com o romântico. E acredita que o homem é psicologicamente formado sem nenhuma interferência natural ou humana. Certo? Na verdade, o homem, né, cara, ele é formado a partir ele é corrompido pela sociedade. Tranquilo? Então, realismo, Brasil, Memórias Póstumas, Brás Cubas, Machado de Assis, principais autores, Machado de Assis, Raul Pompeia, né, e Arthur Azevedo. Tá? Naturalismo, ó, ocorre basicamente na mesma época do realismo. Alguns dizem que o naturalismo, né, é apenas uma manifestação do realismo, mas as diferenças são bem visíveis. Né? O naturalismo tenta explicar que o homem é modificado pelo ambiente em que vive, né, e que a natureza influi na razão, diferente do romance, né, realista, que preza a classe social dominante, né? Certo? Para tu ver que o Curtiço ele vai mais trazer a parte mais, né, proletariada, certo? O romance naturalista preza a comunidade mais pobre, né? Então podemos ver isso claramente, né, ao ler a obra O Curtiço, né, de Luiz Azevedo. Vai colocar mais evidência para nós, né, as personagens mais pobres, né? Não são colocadas em evidência aqui a classe social dominante, a burguesia, né, que era colocada mais para nós em evidência pelo realismo. Então algumas diferenças, né, são visíveis e latentes para nós entre o realismo e o naturalismo. Show? Bem bobinho, mas é importante que nós nos atentemos a ela. Então, Mulato, Luiz Azevedo, né? Principais autores, a Luiz Azevedo, Domingos, né, Olímpio, Inglês de Souza, Júlio Ribeiro, Manuel de Oliveira Paiva. Então, o principal representante para nós realmente é a Luiz Azevedo, que vai, as obras que mais caem para nós em prova, né, em questões, são obras, né, dele. Tá? Parnasianismo, né, o final do século XIX, né, início do século XX. O parnasianismo buscou os temas clássicos, valorizando, né, o rigor formal e a poesia descritiva. Então, assim, é importante porque, ao ler aquela poesia mais formal, mais descritiva, você vai ter uma noção, né, sem que gravemos, né, autores, certo? Autores parnasianos usavam uma linguagem rebuscada, voltava, né, cara, com aquele rebuscamento do barroco, né, vocabulário mais culto, né, temas mitológicos, né, e descrições detalhadas. A descrição bem detalhada vai trazer para nós, né, o parnasiano. Essas questões assim mais objetivas caem mais para nós em textos, né, ligados a concursos. Né? Então, marca a opção, né, textos detalhados, né, o cara pode colocar até uma poesia lá e vai trazer a descrição. Né? Essa descrição detalhada, né, representa qual escola literária, seria o parnasianismo. Mas, para nós, né, em questão de literatura, não cai dessa forma. Tá? Diziam que faziam a arte pela arte. Né? Graças a essa postura,
foram chamados, né, criadores, né, de uma literatura alienada, pois não retratavam os problemas sociais que ocorreram naquela época. Eles não retratavam, não tinham assim tudo de retratar as mazelas, os problemas sociais que apareciam, né? Eles tinham apenas essa coisa de valorizar a obra, a arte pela arte, né? Muitos deles se comparavam, né? A arte de fazer a arte com o ourives, né? Aquela coisa bem centrada em produzir o ouro, aquela coisa toda. Eles faziam essa comparação entre o autor, né, ao produzir o seu poeta, ao criar, né, aquela métrica, aquela coisa bem rebuscada, com o cara que faz o ouro, né, por exemplo. Tranquilo? Aqui, esse slide não tem, né, os textos, né, mas vocês já viram comigo em outro momento, né, os textos que tratavam, né, trazia cara a escola literária. Show? Então, o paralelismo surgiu timidamente no Brasil nos versos de Luiz Guimarães, né, Júnior, sonetos e rimas, e Teófilo Dias, né, e firmou-se definitivamente com Raimundo Correia, né, Alberto de Oliveira e Olavo Bilac. Tá? Olha só, vou parar por aqui, 4 minutinhos, né, volto no último tempo para nós fecharmos o simbolismo bem rapidinho, né, aqui nós tentarmos ver, né, a parte do modernismo, pré-modernismo, modernismo, e aí tentar, né, nossos próximos encontros, trabalhar apenas os autores, né, as 3 fases, né, do romantismo. Aqui eu vou até falar com vocês, né, das 3 fases, só que aqui vou trazer, né, cara, os representantes, mas não, né, não vou analisar textos com vocês. Nessa análise textual é muito importante, e também, né, essas principais características que aparecem nos seus textos. Tá? Então, paro por aqui e volto daqui a pouquinho para o nosso último tempo. Tranquilo, amores? Até, então, até... Já são 11h20 já, cara? Eita!